ressuscitou, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor, aleluia. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Jesus Cristo venceu a morte, Jesus Cristo destruiu a morte, para a glória de Deus Pai e para a total derrota de Satanás. Amém. Jesus Cristo vive, Jesus Cristo reina, meus irmãos. Isso é motivo de alegria para nós. Agradecer a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus. Graças e louvores a Ti, por Jesus Cristo ressuscitado, aquele que vive e reina para toda a eternidade. Glória a Deus, irmãos, que nós sejamos gratos ao Senhor, que nos deu a vida para nós agradecermos. Por isso é necessário acreditar que aquele que está em Cristo é nova criatura. Glória a Deus. Jesus Cristo disse: aquele que chega ao ponto de morrer, se crê nele, não morrerá jamais. Então, aquele que crê que Jesus Cristo ressuscitou, ele venceu a morte, meus irmãos. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Irmãos, isso são palavras de vida eterna. Glória a Deus. Aonde está a morte, a tua vitória? Jesus Cristo destruiu a morte. Jesus Cristo destruiu o pecado. A nossa força é Cristo ressuscitado. Ele vive, e porque Ele vive, vós vivereis. É motivo de alegria para nós, irmãos, saber que o Senhor, Ele está vivo. Ele venceu a morte. Chegou ao ponto de morrer, mas que no terceiro dia, Ele disse que ressuscitaria como ressuscitou. Glória a Deus, que ressuscitou nosso Senhor Jesus Cristo, destruindo o poder das trevas, destruindo o poder do mal. Por isso que nós temos que viver na luz, por isso que nós temos que viver em Jesus, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Ele vive, Ele reina, Ele opera, Ele manda, Ele é Deus. Por isso que nós temos que caminhar nesta terra na certeza de que Jesus, de que Deus caminha conosco. Emmanuel, Deus conosco. Deus que não nos abandona, Deus que não nos deixa. Por isso que nós cristãos temos que manifestar o poder da glória de Deus sobre a terra. Por isso que nós cristãos não podemos andar tristes, abatidos, não, irmãos, desacreditados, como se Jesus não tivesse ressuscitado. Ele está vivo, Ele venceu a morte, Ele destruiu a Satanás. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Por isso que nós ganhamos de Deus esse poder para anunciar nos quatro cantos do mundo o poder de Deus sobre as pessoas. Porque Jesus, Ele caminhava pelas cidades, fazendo prodígios, milagres, ressuscitando os mortos, curando os doentes, curando os leprosos. Assim o Senhor nos envia para que nós também possamos levar a palavra dEle para curar os doentes, para ressuscitar os mortos, para curar as pessoas que estão na paralisia do pecado. Por isso o Senhor nos convida, hoje e sempre, meus irmãos, para nós anunciarmos nosso Senhor Jesus Cristo, para anunciar o Evangelho.
E como é que está a nossa vida em Deus? Como é que está? Pois a palavra hoje nos ensina que nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas do Senhor. Por isso que nós temos que testemunhar, meu irmão, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele destruiu a Satanás. Glória a Deus. Aleluia. Então, sejamos testemunhas vivas do Senhor ressuscitado, daquele que destruiu todo o poder das trevas, daquele que destruiu o pecado, daquele que veio para nos dar vida nova. Deus é Deus no céu, Deus é Deus também na terra, meus irmãos. Caminhemos conforme a vontade de Deus. Não tenhamos medo do mal, não, porque Jesus ele já venceu todo o mal. Agora, para nós vencermos, é necessário nós vivermos em Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Maria. Porque, irmãos, é caminhando com Deus que nós vencemos e dissipamos e destruímos todo o mal. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos sozinhos. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. O Senhor caminha conosco, Deus está conosco. Assim como ele disse para Moisés, ele diz para cada um de nós. Assim como ele disse para José, me atrapalhei. Ele disse para José: assim como estive com Moisés, estarei contigo. Não tenhas medo, não vos acovardes, pois eu sou o Senhor teu Deus. Eu caminho contigo, eu te ajudo com minha mão vitoriosa. Irmãos, Deus está conosco, Deus é Espírito. E aonde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Glória a Deus. Glória ao Santo de Israel, Deus é Emanuel. Então, por isso é necessário caminhar nessa certeza. Por isso é necessário caminhar na esperança, mesmo quando nós estamos passando pelo deserto, mesmo quando nós estamos passando por momentos difíceis, nós não podemos desanimar. Jesus Cristo, em vista da alegria que o esperava, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita de Deus. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós também devemos carregar a nossa cruz, sem jamais negar o Senhor Jesus. Entender que a nossa vida se renova pela cruz. É carregando a cruz e seguindo Jesus que nós agradamos a Deus. Como Jesus disse: aquele que quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. E aquele que não carrega a tua cruz e não me segue, não é digno de mim. Então, acredita, meu irmão, que assim como Deus fez o seu Filho Jesus vencer, nós que cremos em seu Filho Jesus, que depositamos a esperança totalmente nele, Deus também nos fará vitoriosos, porque nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Graças àquele que nos amou, graças àquele que nos ama. Agora é necessário permanecer até o fim em Cristo Jesus, ser fiel até a morte. Jesus foi fiel até a morte, e morte de cruz. Irmãos, o mal pensou que venceria o Filho de Deus, mas foi o Filho de Deus que destruiu o mal, venceu o mal. Glória a Deus que é Pai. Amém. Meu irmão, nada vence Deus, nada e nem ninguém pode vencer o amor, porque o amor é eternamente vencedor. Glória a Deus. No final lá na casa do Pai, Cristo ressuscitou, aleluia. Venceu a morte com amor. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Jesus Cristo destruiu a morte. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo vive, Jesus Cristo reina, Jesus Cristo opera, Jesus Cristo manda, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
e para a total derrota de Satanás. Amém. Perdeu Satanás. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa força está em Deus, meus irmãos. A nossa força é o Senhor que fez o céu e a terra. Contemos sempre com Deus. Vivamos sempre em Deus. Porque é o Senhor que vai à frente da nossa fé, dissipando, destruindo todo o mal. Confiemos mais e mais em Deus. Depositemos mais a nossa confiança no Senhor. Vivamos para Deus. Vivamos para o Senhor. Vivamos para o Santo de Israel. Deus Emanuel. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A glória é de Deus. A glória é do Senhor. Cristo ressuscitou, aleluia. Venceu a morte com amor. O sepulcro está vazio. O Filho de Deus ressuscitou. Ele vive, ele se encontra do lado direito do Pai, intercedendo ao Pai, não que nos livre do mundo, mas que nos livre do maligno. Irmãos, é necessário nós buscarmos a Deus, porque só Deus ele tem esse poder de nos livrar do maligno, de nos livrar de Satanás. Jesus Cristo ele cumpriu a missão dele aqui na terra. Agora somos nós que temos que cumprir a nossa missão. Por isso é necessário ser fiel, assim como Jesus nos ensinou a ser. E acreditar que somente o amor tem esse poder de vencer o mal. Por isso que nós não podemos parar de amar. Ainda que eu e você chegamos ao ponto de sofrer, não pare de amar. Porque a força contra Satanás é o amor. A força contra Satanás é Deus. Deus é o amor. E aonde reina o amor, Deus aí está. Então, é necessário permanecer no amor, porque Deus nos ama. E quando nós amamos, nós permanecemos em Deus. E Deus permanece em todo aquele que ama. Por isso é uma constante luta. Por isso é uma constante batalha do bem contra o mal. Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos. Porque Satanás, ele trabalha para que a gente não ame, para que a gente não permaneça no amor. Por isso que muitas das vezes ele lança o ódio. Por isso que ele lança a confusão, para que as pessoas vivam em desunião, vivam na discórdia. Mas nós que temos a visão espiritual que Deus nos dá, nós entendemos que nós não podemos deixar de amar, que o caminho é o amor. Jesus Cristo tudo venceu com o amor de Deus. E nós, se quisermos vencer, nós também temos que seguir os ensinamentos do nosso Mestre, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, enquanto mais Jesus sofria, mais ele amava. Ele disse: o Filho do Homem há de subir para Jerusalém e sofrer muito, ser rejeitado pelos sumos sacerdotes, pelos escribas, pelos doutores da lei, e chegaria ao ponto de morrer, mas que no terceiro dia ressuscitaria, como ressuscitou. Por isso é necessário nós também carregarmos a nossa cruz e seguir o Senhor Jesus. Nós não podemos desanimar. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende coragem, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus Cristo venceu o mundo. Olá, meu irmão Felipe. Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te guarde. Feliz Páscoa para você e para toda a família. Que Deus continue iluminando. Então, que nós sejamos pessoas corajosas. No Senhor, temos que ser corajosos. Carregar a nossa cruz, sem jamais negar o Senhor Jesus. Porque Jesus Cristo está vivo. Ele venceu a morte. Por isso que nós temos que caminhar em Cristo, para também termos a graça de vencer a morte, de destruir a morte. Então, quando nós vivemos em Cristo, nós já somos mais do que vencedores. Por isso é necessário ter sempre esperança, ter sempre fé no coração, porque é a fé em Deus que nos impulsiona a gente continuar firme,
mesmo diante das dificuldades, mesmo quando nós passamos pela penúria, mesmo quando nos falta o dinheiro, quando nos falta o alimento dentro da nossa casa, a gente precisa continuar tendo fé, irmãos. Fé e confiança, porque não é porque nós passamos por momentos difíceis que Deus deixou de estar conosco. Não, Paulo mesmo disse: pois aprendi a me bastar em toda e qualquer situação, sei viver na abundância, sei viver na penúria. Irmãos, nós temos que confiar em Deus em todas as circunstâncias da vida, estando farto ou não, tendo de sobra ou não. Não é porque eu passo por alguma falta, por alguma coisa que eu não tenho, que Deus deixou de estar comigo. Não, eu tenho comigo e passa para vocês. Um homem sem dinheiro não é um homem sem fé, mas um homem sem fé em Deus é um homem sem tudo. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a própria vida, se vier a perder a sua alma? Irmãos, nós temos que entender que o que nos torna ricos diante de Deus é quando nós temos uma verdadeira fé, quando nós temos uma verdadeira confiança em seu Filho Jesus. Por isso que nós temos que continuar acreditando, como vai dizer lá em Lucas, capítulo 1, versículo 45. Feliz aquela que acreditou, feliz Maria que acreditou nas promessas do Senhor, mesmo diante de toda a cena que ela viveu, vendo seu filho sofrer, vendo seu filho ser crucificado, vendo seu filho naquela situação. Meus irmãos, não é fácil para uma mãe ela perder um filho nessa situação, mas ela compreendeu, ela entendeu o projeto de Deus, que Jesus Cristo veio para esta missão de morrer por cada um de nós, para nos salvar, para nos libertar do pecado, e Ele cumpriu a vontade do Pai. Jesus Cristo fez tudo por amor a Deus e fez tudo por amor a nós. Por isso que nós também temos que ser gratos, temos que agradecer a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o que diz o próprio Jesus? Em tudo dai graças a Deus. E devemos dar graças a Deus por Cristo Jesus, que vive e reina com força e poder. E é Ele que nos ajuda a caminhar, é Ele que nos livra do maligno, é Ele que nos livra de todo o mal que reina neste mundo. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Continue nos abençoando, continue nos iluminando, que a gente nunca venha a perder a esperança, mesmo quando nós passarmos por momentos difíceis, mesmo quando nós passarmos pelo deserto, que nós possamos acreditar mais e mais que o Senhor Deus, que o Senhor, meu Deus, também caminha conosco no deserto. Irmãos, o momento que Deus está mais conosco é quando nós passamos pelo deserto. Não que Ele não esteja quando nós estamos passando por momentos de felicidade, mas Ele quer nos mostrar, até mesmo através do seu Filho Jesus, quando passava por momentos de tentações, né? Deus nunca o abandonou, Deus nunca o desprezou, Deus nunca o deixou. Não, mas sempre fortaleceu com sua mão vitoriosa, com sua mão poderosa. Assim é conosco também, irmãos. Ainda que nós nos sintamos sozinhos por causa da fragilidade humana, nós não estamos sozinhos, porque Deus prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. E Ele está, irmãos. Por isso é necessário acreditar na palavra de Deus. Por isso é necessário nós também vivermos a palavra do Senhor, acreditar. Tem momentos na vida que a gente vai ficar triste, abatido, desanimado, mas nós temos que nos fortalecer na palavra. Nós temos que nos fortalecer no Senhor, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos. Mas a palavra de Deus nos sustenta, a palavra de Deus nos fortalece. O nosso refúgio deve ser a palavra do Senhor. Você pode até estar passando por um quadro até mesmo impossível humanamente, mas se volte para a palavra, medite a palavra de Deus, creia que Jesus Cristo é a palavra. Ele é o poder de Deus que reina em nossa vida. Então, não desanime, não desista da vida. Enquanto a vida há esperança,
Eu sempre tenho comigo: quem busca Jesus nunca desiste da vida. E quem desiste da vida é porque não buscou Jesus. Porque Jesus Cristo é o sentido da vida, meus irmãos. Ele é a esperança. É Ele que nos traz esperança de dias melhores. Por mais que as coisas estejam difíceis, mas em Deus tudo é possível. Tudo é possível para Deus e tudo é possível àquele que crê e confia e espera em Deus. Deus não nos abandona. Quem confiou no Senhor e foi abandonado? Quem confiou no Senhor e foi desamparado? Ninguém, meus irmãos. Ninguém. Se alguém fala que Deus o abandonou porque está passando por situações difíceis, é porque essa pessoa ainda não depositou a maior confiança em Deus. Porque quem confia em Deus, verdadeiramente, Deus não desampara. Meu irmão, Deus é bom e fiel para conosco. Por isso é necessário entender que hoje, também com essa Páscoa, que o Senhor possa reinar em nossa vida, em nossa família, em nosso coração, trazendo alegria e dissipando toda a tristeza, dissipando todo o mal que tenta se levantar contra nossas vidas. E todo mau pensamento que vier sobre nós, que seja repreendido imediatamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque as lutas continuam, meus irmãos. Os momentos difíceis continuam, mas nós temos que ser corajosos, caminhar por fé e por fé em Jesus de Nazaré. Que Deus continue abençoando a todos. Que Deus abençoe a Páscoa de todos nós. Que o Senhor nos ilumine, nos dando sabedoria, discernimento e entendimento. E que toda ação maligna que tentar se levantar contra nós, que caiam por terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz e até mais. Com a graça de Deus Pai. Cristo ressuscitou, aleluia. Venceu a morte com amor, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus Cristo ressuscitou, venceu a morte com o amor. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Aleluia. Creia, meu irmão. Creia, minha irmã, que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Acredite, clame o sangue de Jesus, invoque o santo nome do Senhor e tu serás salvo, serás salva. Amém.